Povo de Jesus, paz esteja com vocês. Nós iniciamos essa nossa devoção, esse momento de leitura da palavra, de pregação, de oração e de bênção, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para a gente se preparar para a reflexão, para a nossa pregação de hoje, vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 45 até o versículo 56. Marcos 6, 45 a 56. Está escrito assim: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu um monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram. Mas logo Jesus falou com eles, dizendo: Coragem, sou eu, não tenham medo. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré, onde amarraram o barco na praia. Quando desceram do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Então, eles saíram correndo por toda aquela região, começaram a trazer os doentes em camas e os levavam para o lugar onde sabiam que Jesus estava. Em todos os lugares aonde ele ia, isto é, os povoados, nas cidades, nas fazendas, punham os doentes nas praças e pediam a Jesus que os deixasse pelo menos tocar na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Até aqui a Escritura Sagrada. Meus queridos e queridas, a mensagem, o tema da mensagem de hoje é medo e coragem. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Meus irmãos e irmãs, quando a gente força um pouquinho a memória, tenho certeza de que vamos lembrar de um episódio, pelo menos, que a gente levou um susto, um baita susto. Não só um susto, mas algo que faz o coração acelerar, quase sair pela boca, sabe? Pensando bem rápido, eu lembro de uma situação de susto, de medo e também de pavor. Vários tipos de medo surgem em mim. Um específico, em uma situação muito estranha lá em Curitiba, no Paraná. Uma coisa que eu vi e ouvi na rua. E aquela situação me deixa com os pelos do braço arrepiado até hoje. Arrepia, só de lembrar. O medo que chega a dar um frio, sabe como é que é? Talvez alguns de vocês tenham lembrado algo assim da vida de vocês. E pensando bem em nosso país, nem é tão difícil assim tomar sustos e ter medo, ter pavor às vezes, né? Em um dos países com o maior índice de desigualdade social do mundo, com a educação negligenciada como ela é,
Ocorrem muitos casos de violência de todas as formas e a insegurança, infelizmente, é grande. Tem também o susto que vem, e essa é uma outra coisa, né? Um susto que vem após um sonho, ou melhor, um pesadelo, que por vezes dá mais medo ainda do que se a gente tivesse consciente, tivesse acordado. O pesadelo que utiliza coisas do passado, ou coisas que estão acontecendo agora, coisas reais, problemas reais, e te mostram que se você continuar como você está, você vai perder o que tem. É um sonho que espelha a realidade. E se a gente não mudar de vida realmente, aquele sonho se torna uma profecia. A gente tem que ficar esperto com esses sonhos. Eu digo a vocês, prestem atenção no sonho de vocês. Fica a dica, prestem atenção o que o interior de vocês está dizendo para vocês, né? Mas não é sonho o que aconteceu com os discípulos ali, os discípulos de Jesus. Apesar de parecer e apesar de causar medo como um pesadelo, é mais que isso. A Bíblia fala para a gente que os discípulos estavam completamente apavorados. Sim, está escrito também que a mente deles estava fechada. Eles não tinham entendido o que tinha acontecido na multiplicação, o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Eles viram o milagre, comeram, né, ali também, viram, mas não enxergaram o que Deus pode fazer. Não viram Deus ali daquela maneira. Tudo isso a gente lê, beleza, e a gente fica se perguntando como é que eles não entenderam que Jesus era Deus e que podia fazer o que quisesse, inclusive aqui a multiplicação, né? Como é que pode? Bom, para a gente é fácil falar, né? É fácil julgar, mas se a gente estivesse lá junto com os discípulos, a gente entenderia o que aconteceu ali? Será? As outras curas, os milagres, os sinais, como João fala, a gente ia entender? Uma pergunta melhor, a gente entende Deus? Muitas vezes eu tenho uma grande simpatia pelos apóstolos, pelos discípulos, pelas discípulas de Jesus, porque eles expressam da forma que a maioria de nós também iria se expressar, coisas que talvez faltem um pouco em nós, hoje, seguidores de Jesus do século 21. O assombro, o pavor, até o medo diante do que Deus pode fazer, né? Medo e respeito diante do poder de Deus, temor pelo poder de Deus. E o temor está lá, no nosso catecismo menor, né? Devemos temer e amar a Deus, e portanto, o pavor e o temor batem a porta daqueles seguidores quando eles estão ali no meio do lago, remando com dificuldade por causa do vento. Jesus tinha ido orar. Percebam quantas vezes que ocorre isso na Bíblia, né? O fato de Jesus orar, sim, rapidamente. Me vem alguns episódios de Jesus orando, inclusive a nossa obra de arte, né, que a Dona Erci fez para nós, doou para a igreja. Ela, né, tem Jesus olhando pela cidade, mas também orando, né, pensativo, orando pela cidade. E isso, Jesus orando, ocorre algumas vezes. O Marcos, que escreveu esse evangelho, parece que ele enfatiza isso. Jesus avisou a eles que iria orar, Jesus ensinou a eles a orar e ensina para a gente também, né?
Essas coisas estão na Bíblia também para nos ensinar a orar. Então, ore, ore. Ficou apavorado? Ore. Ficou feliz? Ora também. Fala com Deus, fala com Jesus, fala com o poder dele, né? Fala. Os discípulos viram alguém ali andando sobre as águas. Haviam vários mitos sobre demônios, espíritos que habitam as águas, mitos sobre monstros que controlam o mar. Enfim, mito. Mito é algo que não existe. Mito é mito. E Jesus, sendo Deus, Ele pode andar sobre as águas. Ele literalmente está por cima dos mitos. Ele pisa, Ele anda. Ele caminha sobre a impossibilidade. Ele vai até os seguidores que estão apavorados lá. Para que ele vai? Para quê? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque percebam que Jesus não trouxe calma ali, naquele momento. Jesus não acalmou os discípulos, né, naquele momento já direto. Ele falou coragem e tal, mas ele trouxe, na verdade, ele trouxe o pavor. Jesus trouxe o inacreditável para eles ali. Sim, eles não estavam preparados para aquilo. Mas Jesus controlou a narrativa. Ele sobe no barco com os discípulos, o vento se acalma, e os discípulos, bom, o vento se acalma, os discípulos não. Leiam lá, os discípulos não se acalmaram, né? Mesmo após Jesus dizer: coragem, sou eu, não tenho medo. E ainda assim eles estavam completamente apavorados. Eles estavam talvez com o coração acelerado, com os olhos arregalados, adrenalina a mil. E a gente? Será que eu não ficaria assim também? Você ficaria assim também? Apavorado? Não sei. A verdade é que Deus assusta. As ações de Deus são, às vezes, muitas vezes, inesperadas, né? Deus assusta. Mesmo quando Ele nos dá coragem. Quando Deus acolhe algumas pessoas, Ele assusta. Quando Deus vai na contramão do mundo, na contramão daquela coisa muito rígida, Ele assusta. E talvez o medo ali, né, o causar assombro, sirva para marcar alguma coisa, marcar aquele momento que você teve com Deus, sabe como é que é? Para você não esquecer, tem um momento marcante, nem que seja o susto. Assim como o sonho, como o pesadelo marca a gente não esquece. Serve para alertar, né, para a gente cuidar do corpo, para cuidar da pessoa que amamos, talvez, né? Serve de um alerta para a gente se desculpar com quem a gente ofendeu. Ainda dá tempo, gente. Ainda dá tempo de mudar de vida. Ainda dá tempo de amar. Ainda dá tempo de se cuidar. Ainda dá tempo de mudar o pesadelo. Fica a dica. Um outro comentário sobre o medo dos seguidores de Jesus. O medo deles de ter um fantasma andando ali sobre as águas, espíritos, demônios, enfim. Esse medo é uma consequência de um outro medo maior que eles tinham, que muitos têm. É o medo da morte, né? O medo, às vezes, de alguns, do desconhecido. Medo também daquele desconhecido caminhante sobre as águas, os levar para o mundo dos mortos, né? Eles devem ter pensado isso: vamos morrer, vai nos levar do jeito que a gente está. Eles tinham medo da morte, mas da morte eterna, né? Eles ainda não tinham entendido para que Jesus veio. Aquele que estava ali, que estava lá orando na montanha, ele é o Filho de Deus.
Ele é o próprio Deus, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Maria, de Sara, de Ruth. E ele disse: sou eu. No Antigo Testamento ele diz: eu sou. No Evangelho de João, Jesus fala: eu sou. E ele veio trazer salvação aos que creem. Não veio trazer condenação e morte. Ele veio para salvar o mundo. Não veio para trazer a morte eterna. Já ali naquele momento ele veio para salvar e dar a mão. Ele veio pedir: vem comigo, vem comigo. Claro que o contrário disso, sim, a pessoa escolhe a condenação, mas quem anda com Jesus nos caminhos que a gente nem entende, está com Ele, está salvo. Então o que eu digo a vocês é que aquele momento ali marcou a vida dos discípulos. Eles se lembraram daquilo para o resto da vida e escreveram sobre. E foi logo após o milagre, a multiplicação de pães e peixes. Certamente esse choque deve ter marcado a vida deles para sempre, a ponto deles terem coragem no futuro, as provações do futuro, as dificuldades. E olha aí, uma função para o medo: dar coragem para enfrentar o futuro. Seria muito clichê eu caminhar para o fim dessa mensagem com uma frase do tipo assim, como Jesus no barco da nossa vida, a gente pode enfrentar o medo com coragem e fé. Mas o clichê às vezes é exatamente o que deve ser dito. Com Jesus no barco da nossa vida, a gente pode enfrentar o medo com coragem e fé. Meus irmãos e irmãs, nem só de sustos vivem os relatos bíblicos, mas sim de vida humana. Um teólogo brasileiro compartilhou com as suas redes sociais algo que pode fazer sentido para a nossa semana e para o resto da vida. Que o que é central nos evangelhos é que Deus se fez assombrosamente carne, submeteu-se voluntariamente ao sangue, ao envelhecimento, ao suor, à bile, aos gases, à urina, ao sêmen, à saliva, às fezes. Submeteu-se ao hálito dos outros, ao toque de estranhos, ao abraço de amigos, ao açoite de antagonistas. O medo faz parte. Povo de Jesus, o medo vai fazer parte. E a coragem também faz parte, porque Deus se fez carne, corajosamente. E Ele diz: coragem sou eu, não tenho medo. A gente pode se assombrar mais com Deus, a gente pode se surpreender mais com Deus, a gente pode sim ter medo do futuro e também pode ter mais coragem para seguir nesse mundão aí, porque se Deus é e nós somos dele, quem será contra nós? Amém. Vem junto comigo, do jeito que você está na sua casa, com a sua família, vamos orar. Pai eterno, Senhor presente, o Senhor que é conosco, que é nosso amigo, esteja conosco também nesse dia, nessa semana. Cuide da nossa vida, cuide das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que sofrem. Cuide de quem não tem o que comer, o que vestir, onde morar. Cuide das pessoas que não têm coragem de enfrentar as suas dificuldades, que não tem cara para olhar no espelho, que não tem chance de se redimir.
Que o Senhor apazigue o coração das pessoas, dê uma boa consciência, dê a vontade do arrependimento e a certeza do perdão. O Senhor esteja conosco hoje e sempre, é o que te pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus queridos e queridas, recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.